Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 269. Vou falar o número certo agora, porque dessa semana de terça-feira eu falei erradamente, burro. É o 269 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje para responder suas perguntas, né? Antes aí do GP do Brasil, que ainda é na outra semana, mas já tem gente querendo saber sobre o GP do Brasil, porque vai na corrida, quer dicas e tal. Enfim, temos coisas para falar. Muito bem. Chamando o grande Adalto. Vamos ver se o Adalto está melhor, porque ele não estava nas suas melhores condições na terça-feira, mas parece melhor, hein, Adalto? Acho que está um pouco melhor. Mais ou menos. Mais ou menos, mas mais ou menos já é melhor do que horrível. Sim, é melhor que horrível. E aí, Brunão, grande Brunão, confrades, tá chegando o GP do Brasil, e é isso aí, eu meio doentinho aqui. Puta. Ih, rapaz, será, hein? Você falou que ia, hein? E agora, hein? Subiu no telhado essa ida, será? Ai, meu Deus do céu, que terrível. Vamos torcer. Vamos torcer. É o que nos resta, né? É o que nos resta, torcer, né? Porque as coisas não são fáceis, não, né? Não estão, não. Estão bem difíceis, por sinal. Bom, vamos lá, ó. Os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, do Adalto, @AdaltoRacing. E hoje, como você sabe, é aquele programa em que a gente responde as perguntas, né? E vamos a elas, né? Para quem não sabe, as perguntas ficam lá no site. Quem quiser fazer pergunta, entra lá no site do Auto Racing, registre lá a sua pergunta que a gente responde aqui. Ó, vamos lá, vamos começar. Ó. O Fernando Marinho, Adalto, pergunta: qual o melhor piloto em talento puro, independente do carro? Apenas o talento. Quem é melhor? Lewis Hamilton, Max Verstappen ou Fernando Alonso? Todos do seu auge. Olha que corte preciso, né? Pegou o auge. Precisa. Aí o problema aí começa o negócio do auge, porque, por exemplo, eu não sei se o Vespa já está no auge, ou se aí, né? Ou se ele ainda pode assustador isso, mas talvez não esteja, né? Talvez não esteja, né? Parece estar, mas talvez ainda possa melhorar. Então, eu não sei. Assim, eu achava que era o Alonso. Aí quando chegou o Hamilton, eu vi que não era o Hamilton. E agora a gente tem aí o Verstappen que está mostrando que é um monstro também, né? Uhum. Mas a gente tem que ver ainda. O Verstappen pode melhorar ainda, entendeu? Tem que ver o Verstappen com sei lá, com outro tipo de carro, ou em outra equipe, com o adversário. A gente viu uma vez com o adversário, ano passado, né? Uhum. Que ele foi muito bem, assim, né? Ele foi... Não importa o que tenha acontecido lá em Abu Dhabi, a gente estava falando muito antes daquilo que qualquer um dos dois que ganhasse ou que perdesse, o perdedor ia ser o melhor vice da história, né? Exatamente. E o ganhador ia ganhar um dos melhores campeonatos da história também. Então, é difícil, né? Tem que esperar mais um pouco para ver se o Vespa está no auge. Vamos ver. Ele parece... Mas, por exemplo, isso que você fala aqui, que o Alonso corre sempre com aquele acerto com o carro muito dianteiro e tal, né? Isso não é uma limitação, por exemplo? Porque o Hamilton corre, ele passou, nós estamos em 2022, o Hamilton estreou em 2007, então são aí 15 anos aí. 15 anos, é isso? 15 anos de Fórmula 1. Em 15 anos de Fórmula 1, Hamilton pilotou todo tipo de carro, com todo tipo de característica. E em todos eles ele foi muito bem. O Alonso não teria essa limitação de precisar que a equipe faça um carro para ele, para que ele vá bem? O Alonso tem essa limitação. Né? Ele mesmo sabe disso. Né? Ele outro dia confessou que precisava do carro com a dianteira solta para ele sentir o carro. Ele confessou isso. Que ele sente o carro no volante ali, né? Se o pneu dianteiro escapar. Então ele confessou isso. Já o Hamilton, ele guia um carro neutro. Ele tenta fazer o máximo o carro ser neutro. Então, um cara que guia assim, ele tem vantagem sobre os outros, entendeu? Ele tem vantagem sobre um cara como o Alonso, como o Vespa, como o Schumacher. O Schumacher também gostava do carro super traseiro. Então, esse cara que guia o carro neutro, ele tem essa vantagem. Agora, enquanto o Vespa tivesse carro que ele gosta, super traseiro, vai ser difícil ganhar dele, entendeu?
a não ser que você tenha um carro no mesmo nível. Aí eu acho que o Hamilton pode ganhar dele com um carro do mesmo nível. Mas se não, fica difícil. Por exemplo, um que ele não perguntou e hoje ninguém nem coloca ele entre os melhores. Muita gente não coloca nem entre os 10 melhores da história, que é o Vettel. O Vettel tinha um carro com a traseira totalmente pregada, né? Parecido com o Alonso, e a frente meio solta. E ele detonou com aquele carro. A partir do momento que ele não teve um carro mais assim, ele matou o Vettel, entendeu? Em 2014, na própria Red Bull, ele foi abatido pelo Ricardo, porque o carro não era mais daquele jeito. Foi proibido, né? O difusor soprado. Então, por isso que eu falei no começo, precisa ver o Vespa na hora que ele não tiver um carro como ele gosta, traseiro assim, entendeu? É isso aí. Muito bem, vamos lá. Ó. O Bruno Alves, Red Bull e Mercedes, 2 perguntas rápidas. Red Bull e Mercedes são piores em classificação pelo peso extra que ainda tem? E está perguntando se a melhoria da Mercedes no México não deve ser salteada apenas pela drag secreta. Mas por ser um carro com menos pressão aerodinâmica que Ferrari e Red Bull, levando em consideração que no México se perde 20% dessa pressão aerodinâmica. Bom, Red Bull e Mercedes são piores em classificação. Sim, o peso extra, 1 quilo faz diferença, né? Mas eles podem tirar ainda e vão ficar mais rápidos. Não tem dúvida que faz diferença. Agora, quanta diferença não dá para medir, né? Não dá para medir, assim. Porque faz diferenças diferentes, né, dependendo do carro. Não é igual em todos os carros. Então, e sobre a pressão aerodinâmica da Mercedes, então, é o que a gente falou aqui, né, na terça-feira. Pode ter dado uma ajuda para a Mercedes em reta, mas pode ter prejudicado um pouco também em curva, entendeu? Então, de qualquer maneira, pode ter dado uma ajuda, mas eu acho que foi muito pequena, menos de um décimo, assim, sendo muito otimista. Muito otimista. Vamos ver aqui no Brasil, né, que é 700 metros, ainda é alto, mas muito mais baixo que México. México é 2.200, né? Aqui também a altitude é um fator, mas é um fator como é, por exemplo, na Áustria, onde a Ferrari foi melhor que a Red Bull, né? Então, é um fator menor, né? Vamos ver no Brasil. É isso aí. Romeu Silva Las Casas pergunta, a Pirelli não foi conservadora demais em levar o C2, C3 e C4 para o México? Eles mesmos admitiram, né? Sim. O grande Romeu tá sempre aí, hein? Não falha. Sempre aí. Ganhou outro dia lá, né? A miniatura. Foi a miniatura ou a camisa? Eu acho que foi a camisa que ele ganhou. Foi a camisa, O Romeu, ainda não chegou a sua camisa aí, né? Eu sei que não. Eu sei que não, porque fui eu que deveria ter mandado e não mandei. Mas vai chegar. Sim, lógico que foram. Né? Nós falamos, eles admitiram. Tudo errado. Isso aí. Né? Tudo errado. André Almeida. Olá, amigos. Em podcasts anteriores, ouvi 3 citações que discordo. Muito bem. Vamos ver. Gostaria que voltassem a falar sobre. Para não deixar a pergunta muito longa, falarei uma por semana. Muito bem. Grande André Almeida pautando loucos até o final do ano, né? Interessante a estratégia. Primeiro aqui que ele fala é o seguinte: o Massa em 2007 foi mal. Está dizendo, nós falamos, eu não lembro de ter falado isso. Mas eu não lembro também de ter falado discordo, na corrida de Monza, onde decidiriam quem seria o piloto número 1, Massa estava na frente do Raikkonen na corrida e no Mundial. Porém, o motor quebrou. E ali o finlandês ultrapassou em pontos. Lembrando que foi o ano do famoso Vagare para o Alonso. E o brasileiro estava bem veloz, considerando o espanhol no auge, e a McLaren com informações roubadas da Ferrari. Realmente eu não lembro de ter dito que o Massa foi mal em 2007, mas eu não acho que ele foi bem. Eu acho que ele foi mais ou menos em 2007. Bem, ele foi em 2008, né? E 2006 também foi bem, né? Porque estava correndo com o Schumacher lá e fez o que dava para fazer, né? Eu achei que o Massa foi muito bem, tanto em 2007 quanto em 2008. Em 2007 teve uma corrida que ele foi muito mal, acho que foi Silverstone, se não me engano. Silverstone, que ele foi muito mal, foi em 2008.
Ah, foi 2008. Ele rodou um monte de vezes. Várias vezes. Várias vezes, é. Mas, de maneira geral, ele foi bem pra caramba. Disputou o título até a última corrida. Não, aí que é o problema. Ele ficou fora da disputa do título, né? 2007. 2007. Ele disputou. Em 2007, ele foi o único dos. Quando chegou a Fórmula 1 na China, que lá na China ele teve que dar a posição para o Raikkonen, lembra? Ele estava em primeiro, o Raikkonen em segundo, ele teve que dar a posição para o Raikkonen. E aqui no Brasil também teve que dar a posição para o Raikkonen. Mas quando chegou na China, os dois pilotos da McLaren e o Raikkonen tinham chance de título, e o Massa não tinha. Assim, é claro que teve circunstâncias. Essa quebra que ele citou aí em Monza é verdade, quebrou o motor. O piloto não tem culpa, quebrou o motor. Mas e os outros resultados, né? Por que ele chegou a... Porque quebrar motor, quebra o motor, ué. Motor quebra, né? Ainda mais em 2007, quebrava o motor mesmo. Então, você tem que conseguir resultado para compensar isso. E o Massa não poderia, na minha visão, ter ficado atrás do Raikkonen no primeiro campeonato dos dois juntos na Ferrari. É o que eu acho, entendeu? Agora, não foi mal, né? Foi mais ou menos. Isso vai ser mal. Ele pode não ter ido super bem. Não foi bem, mas também não foi mal, né? Eu não lembro da gente ter falado que ele foi mal. Eu também não. Não lembro. Talvez no momento de entusiasmo ali. Mas olha só que interessante, né? O Massa começou o ano bem, né? E o Raikkonen começou o ano mal. Estou vendo aqui a tabela de pontos. Depois eles inverteram isso daí, né? Eles foram invertendo, né? O Massa teve um abandono na Hungria aqui, ó. E nessa corrida o Raikkonen chegou em segundo, vejam vocês. Com o Hamilton em primeiro. E essas coisas vão fazendo diferença, né? Esse abandono, você lembra? Não, do Rubinho, que falaram que a Ferrari falou que ele tinha acertado a zebra de uma forma não usual. Não usual, E aí quebrou o carro. Né? Isso. A do Massa não lembro. Não, é que na Hungria ele chegou em 13º. Ele abandonou essa que ele falou na Itália. Foi desclassificado no Canadá. Puta, essa... Também não lembro. Essa não lembro, viu, rapaz? Teria que puxar da memória o que aconteceu. Eu lembro que na Malásia, por exemplo, ele chegou em quinto. E foi uma corrida que ele foi tentar ultrapassar o Hamilton e passou reto na curva. Estava chovendo? Hamilton. Não estava chovendo, estava seco. Então, eu acho isso. Assim, eu acho que ele não poderia ter ficado atrás do Raikkonen no primeiro campeonato deles juntos na Ferrari. Mas, né, ficou em quarto lugar. Foi o último piloto dos pilotos da equipe grande. Não é que foi mal, mas também não foi bem. Né? André Almeida, Metsa, vai. Mais ou menos, né? Foi mais ou menos. Mas 2008 ele foi bem. 2008 ele foi bem. 2008 foi muito bem. E 2009 ele estava muito bem até a mola lá. Estava super bem. Estava até melhor que 2008, que o carro da Ferrari era uma porcaria em 2009. Ele estava fazendo os pontos lá da Ferrari, tomou aquela molada e aí, meu amigo, nunca mais. Né? Tava dando uma surra no Kimi em 2009. 2009 ele estava nadando de braçada. Carlos Eduardo Ferreira. Na opinião de vocês, a Ferrari está focada em 2023 e por isso caiu tanto de rendimento nesse final de campeonato? E a Mercedes concordam que fizeram o caminho inverso da Ferrari? O carro parece melhor que o da Ferrari? Sim, né? Sim. Falamos bastante isso aqui na terça. E a gente até colocou uma notícia, não sei se foi hoje ou ontem, o Binotto dizendo que acabou o teto de gastos para eles, acabou o carro desse ano para eles, estão focados no ano que vem. Ele não foi nem nas duas últimas corridas. E o carro da Ferrari é isso aí até o final do ano. Acabou a grana. Se eles gastarem mais, eles vão quebrar o teto. Então, é isso. É mais ou menos isso. E a Mercedes conseguiu, porque a Mercedes, por incrível que pareça, a Mercedes não gastou tanto porque ela não entendia o carro. Então, não adiantava ficar gastando dinheiro num troço que ela não entendia. Né? Então, a partir do momento que ela está começando a entender melhor, são 3 corridas já boas, né, em sequência. Hamilton chegou em segundo lugar nas 2 últimas corridas. Então, eles né, colocaram essa asa nova, tudo. Vamos ver. Mas eu concordo, a Mercedes fez um caminho inverso da Ferrari. É isso aí. Aldo Neto.
Vocês poderiam falar um pouco sobre o novo setor de Interlagos, o Heineken Village, por favor? Na descrição informam que daria para ver 70% da pista, mas não consigo imaginar tudo isso. Sou de Manaus, Amazonas, estarei indo para o meu primeiro GP e comprei esse setor que abriu de última hora. Ó, o Adalto mandou aqui uma imagem do... Isso, vamos falar até para o Léo colocar, anota a hora. Vou anotar aqui o tempo para o Léo poder... É o nosso super editor hacker. Ele poder colocar lá no nosso... Vai aparecer aí na tela, aí. Você já deve estar vendo aí na tela. Deixa eu só anotar aqui, né, pessoal? Porque é uma pessoa só para fazer tudo, só um instantinho. Quanto tempo de programa temos neste momento para eu anotar aqui para o nosso editor fanfarrão? 15 minutos. Muito bem, vamos anotar aqui 15 minutos. Beleza, ó, você está vendo aí na sua tela o mapa de Interlagos esse ano. Setores A, B, depois o setor M, D, H, R, G, O e depois esse Heineken Village, que fica lá embaixo, como se fosse assim, no meio do... Fica entre o mergulho, a junção e a subida ali, né? A subida do box, Então, se eles não fizerem uma arquibancada de 360 graus ali, não dá para ver 70% da pista ali não, porque é uma baixada, né? Ali é a parte mais baixa do circuito ali, né? Ó, vou falar para vocês, eu já fui nessa parte, não em corrida, eu assisti um show ali, aquele Lollapalooza lá, assisti um show ali. E assim, não dá para ver muito, porque ele é baixo. Então você vai conseguir ver o mergulho, vai conseguir ver a junção e a subida. Agora o resto, só se eles fizerem uma arquibancada muito alta. Muito alta, é verdade. Mas se não for muito alta, que eu imagino que não deve ser, porque eu já estou vendo aqui que isso aqui vai tampar um pedaço da visão do setor G lá da reta. Miseráveis. É bom que fique essa imagem na tela. A gente pode até comentar do resto aí também, ó. Por setor G ali na reta oposta. Ali é ótimo, ali é o melhor setor para ver a pista. Melhor setor para ver a pista. Você vai ficar o mais próximo possível ali da curva do lago, onde fica uns 100 metros antes, que é onde eles freiam, mais ou menos. Você vai ver o carro, né? Vai ver o carro numa velocidade impressionante. Aquela freada também é muito legal. O ronco, tudo é bom aí, né? Isso. Ultrapassagem, tem tudo aí. E aí você vê 80% da pista. Isso. Né? E o setor outro... É que aí o ruim é o seguinte, se você quiser ver pit stop e tal, parará, aí não dá, né? Aí não dá. O prédio lá dos boxes tampa. Esse setor M aí também é bom, que é na frente do box, o mais próximo possível também ali da freada, né? Mas esse aí só vê isso aí também, né? Também só vê isso, mas acontece muito ultrapassagem aqui. É verdade. Então, é legal ficar, você vê o box, você vê as trocas de pneu, tudo. Também é legal. Eu fiquei uma vez nesse A, bem ruim. O A é meio ganso, né? Você não faz nada direito, né? Você não vê muito, também não vê pit stop, não vê... né? Mas, agora, eu tô bem falando isso aqui, mas vou ser xingado, porque tem os setores azistas, né? Setores azistas é um pessoal muito, assim, são mais apaixonados que os fãs da NASCAR aí. Né? Agora, esses outros setores aí, D, H, esses eu realmente não conheço. Esse H aqui não parece ruim, olha. Não parece ruim. Pode ser que não seja. Pode ser que esse não parece. Você vai ver os carros indo, né? Você vai ver os carros vindo e passa a curva do sol ali na sua frente, depois você vai ver eles indo no sentido contrário, né? Em direção à curva do lago. Pode ser que funcione. É legal, pode ser legal o setor H aí também. É isso aí. Agora, esse Heineken Village aqui, se ele existisse em 94, por exemplo, as pessoas veriam o Senna rodando ali na frente delas, né? É verdade. Porque foi bem ali. É verdade, foi bem ali. Não sei se estou dando uma boa notícia, mas seria mais ou menos isso aí mesmo. Legal, bacana, muito bem, tá? Boa compra, viu, Aldo, nosso ouvinte que fez a pergunta, Aldo Neto, boa compra, aproveite, tá indo de Manaus, hein? Tem chão pela frente. Tá indo de Manaus, esse aí esse é hard. Esse é hard, O cara vem de Manaus para ver a corrida, parabéns. Aproveite lá, viu? E depois conta pra gente. Aliás, podia aproveitar, viu, Aldo Neto, já que você vai lá nesse setor aí, que eu desconhecia, acho que é novo mesmo,
Conta pra gente como foi a experiência, né? Pra gente saber, de repente, recomendar aqui para outros ouvintes que porventura pensam, né? Era uma boa. É isso aí. Vamos lá, o Diego Silva, sendo bem realista e pegando o histórico dos últimos 20 anos, vocês não acham muito difícil alguma equipe desafiar a Red Bull nas próximas 2 temporadas? É bem difícil mesmo, eu também acho. É difícil. O que tem aí é essa punição aí, que foi muito pouca, mas 10% a menos de túnel de vento CFD pode prejudicar um pouquinho a Red Bull na evolução do carro. Mas a Red Bull já tinha menos, né? Túnel de vento CFD do que Ferrari e Mercedes, porque é a primeira colocada. O campeão tem menos. A terceira colocada das 3 é a que tem mais. É assim, é uma escadinha, né? A pior colocação, a que vai ter 100% do tempo de túnel de vento é a última colocada. Depois vai abaixando, né? Então, isso pode dar uma... Mas 10% é pouco também, eu acho, entendeu? Então, ela é a favorita. Eu não tenho dúvida que é a favorita, pelo menos para a temporada que vem. Mas o favoritismo tem que ser confirmado, né? Tem que ser confirmado. O ano passado eu falei que ela é a favorita para esse ano, mas ela confirmou. Pode ser que ano que vem ela não confirme, entendeu? Vamos ver. Vamos ver. Ricardo Campos. Pessoal, quanto tempo levaria para se alterar o setup dos carros de seco para o de chuva? Com tanta tecnologia hoje em dia, em caso de chuvas torrenciais, antes da largada, não seria melhor para todos se a FIA determinasse condição de chuva e liberasse o parque fechado para que o setup dos carros fosse alterado nessa condição? No Japão foram umas 2 horas de atraso para a largada. Será que uma eventual mudança de set não levaria menos tempo que isso? Olha, eu não sei quanto tempo levaria, mas com certeza é menos tempo do que esperar a pista secar, né? Fora que, tecnicamente, não tem nem comparação, né? Não. A gente falou isso várias vezes já, Ricardo. Lógico que devia deixar, fazer o setup de chuva. Lógico que dá tempo, entendeu? Nem que fosse só para levantar um pouco o carro, amolecer um pouco a suspensão, e isso já ajuda pra caramba, entendeu? E tem mais coisa, mas só essas 2 coisas já ajudariam um monte. E lógico que deviam fazer. É um absurdo não fazerem. Entendeu? Não sei que eu entendo o carro ficar no parque fechado. Mas se você está vendo que está chovendo, que a corrida vai ser na chuva, tem que liberar 2 horas antes, 3 horas antes e pronto. Pô. Né, Bruno? Não tem a FIA não declara corrida sob chuva para obrigar todo mundo a botar o pneu de chuva, por exemplo? Declara, né? Então, gente, declarou corrida sob chuva, você obriga a correr com o pneu de chuva e a colocar o setup de chuva. Simples assim. Né? Para que os carros parem na pista. Não é para dar vantagem para ninguém, porque daqui a pouco vem alguém e fala, mas aí vai dar vantagem. Não é para que os carros parem na pista, só isso. Muito bem. Renato Melo, também irei pela primeira vez a Interlagos ver um GP de Fórmula 1 por culpa de vocês. Muito bem. Grande Renato Melo. Esse é o voto que vale a pena virar, pessoal. Favor, deem algumas dicas do que levar e o que fazer para ter uma boa experiência. Nossa, mãe. Obrigado por divulgar esse esporte emocionante. Capa de chuva, protetor solar. Falar, pô, Bruno, você tá louco? Não, amigão, é isso mesmo. Capa de chuva e protetor solar. Né, Adão? Não. E os tempos aqui, o clima aqui, Renato, não sei se você é paulista ou não, o clima aqui é completamente alucinado. E Interlagos o triplo, né? A gente teve um sábado e domingo aqui que parecia que estava no deserto do Saara. Sim. E a partir de segunda-feira esfriou, estamos agora no Polo Norte. Geleira do Atacama. Né? Então o clima muda muito rápido. Interlagos, que é muito descampado, muda mais ainda. Entendeu? Então aqui tem vários microclimas. E Interlagos tem o próprio microclima lá. Tem prédio baixo, não tem prédio alto lá. Venta. Então, o que o Bruno falou, leva a roupa para inverno, para verão, para chuva, né? Isso. E talvez uma almofadinha para você sentar ali. Mas, depende do setor que ele vai ficar também, né? Ele não informou. Depende do setor. Tem setor que é coberto, tem setor que é descoberto, né? Tem que ver o setor que você vai. Eu acho assim,
como o melhor é o G e lá é descoberto, lá tem que levar tudo. Agora, se você for no setor coberto, que é muito mais caro, inclusive, né? Aí tem essa vantagem. Você não vai ficar totalmente indefeso a intempéries. Né? É bonito, gostei do eufemismo. Você não vai se molhar pra cacete, é isso. Não tem em palavras, então, é isso. E agora, acho que não pode levar mais nada, né? Não pode levar água, não pode levar nada, você tem que comprar tudo lá. E é caro, tá? Então prepare o seu bolsinho. Nem comida não pode levar. Não leva nada. Mas assim, vale a pena, né? Eu sou do tempo, seu Renato Melo, que a gente acampava lá dentro. Isso. Levava barraca, tudo. Era mais tudo. roots, né? Mas depois, então, hoje em dia, ainda tem um pessoal que acampa, né? Mas é na fila para poder entrar. Exatamente, acampa na fila. Lá tem a famosa fila, né? O Fábio Campos tinha que estar aqui hoje, porque ele, não sei se você sabe, mas o Fábio Campos ele é presidente do setor G, né? Ele esse cargo já há uns 10 anos, não larga de jeito nenhum. E ele é o presidente lá, ele comanda toda a logística, né? Então, tem as barracas lá de verdade. Você sai do treino no sábado. Quando eu vi pela primeira vez, eu achei que era mentira. O Fábio falou: você vai ver, na hora que a gente for embora do treino, vai ter gente acampada para corrida. Eu falei: lógico que não. Quem é louco de fazer isso, né? Mas então, o pessoal está lá com as barracas acampando, esperando para entrar na corrida. Impressionante. Nem toma banho. Não, nem toma banho. Nem toma banho. Como a gente, quando ia na década de 70, também não tomava, porque pegava uma tigela, jogava uma tigela na cabeça, tigela de água, essas coisas. O banho era assim. Era banho de sapo, né, meu? Isso aí. Muito bem, vamos lá, ó. O Vinícius Mois pergunta mais ou menos política. Ai, meu Deus, que time perfeito, né? Compreendo perfeitamente se não for respondida. Claro que vai ser respondida. Em governos anteriores, houve o patrocínio de empresas estatais de economia mista no Brasil a equipes e pilotos, o que proporcionou a entrada de pilotos brasileiros na categoria. Vossas senhorias entendem possível e mesmo interessante que isso ocorra novamente, principalmente na perspectiva de projeção de soft power. Eu não sei o que é isso que ele falou no final, soft power. E aí, Adalto? Eu acho que se for interessante para a empresa, se tiver a ver com a empresa, é lógico que é interessante. A Fórmula 1 é uma vitrine mundial. Então, você tem aqui no Brasil, você tem empresas brasileiras que são multinacionais, você tem empresas brasileiras que até não são multinacionais, mas exportam muito, entendeu? Então, né, que tem a ver com tecnologia, ou mesmo que não tenha, tem petróleo, tudo aqui, entendeu? Então, e mesmo que não tenha, uma empresa pode ser uma grande exportadora, não precisa ser... mas ele está falando das estatais, não fuja do tema. Estatais é complicado. Aí eu acho que tem que ser bom para a empresa, entendeu? Senão, não pode ser um cabide isso aí. Eu acho assim, ó, vou falar, eu acho ruim quando uma empresa estatal banca a carreira de um piloto. Como aconteceu, por exemplo, com o Felipe Nasser, né? Ele foi para o Banco do Brasil lá e tal. Isso aí eu sou contra. Agora, quando a empresa estatal vê no esporte uma possibilidade de transformação social apoiando as categorias de base, aí eu acho que vale a pena. A gente tinha aqui no Brasil, por exemplo, a seletiva, né, da Petrobras, do kart, né? Bruno para presidente. Deus me livre, não quero. Mas a estatal lá, a Petrobras, apoiava a seletiva de kart, né? E quem ganhava ia com apoio para. Era bem legal isso. Isso é super legal e tem que existir, né? Agora, a empresa estatal despejar uma grana para apoiar um piloto, aí eu acho que não. Ou então uma outra vertente que também vale a pena é o que a Petrobras fazia na Williams. Que não era só botar a marca, né? Sim. O desenvolvimento do produto com benefício para a empresa. Da gasolina, isso. Aí sim. Geralmente tinha um piloto brasileiro também, né? Exatamente, mas aí consequência, né? Consequência. Mas o lance era desenvolvimento de tecnologia com... Aliás, aquela gasolina que a Petrobras desenvolveu naquela época, até hoje está nos postos de gasolina, né? E até hoje a maioria das pessoas que tem carro, né,
importado forte, com motor forte, tem que usar essa gasolina, porque as outras não dão conta do motor. Né? Então você vê, um negócio que foi feito há quantos anos atrás, né? Ainda rende, né? Ainda rende frutos para a Petrobras, entendeu? Então, como o Bruno falou, quando tem a ver o negócio, aí é legal. Agora, realmente, como foi um exemplo, não estamos falando mal do Felipe Nasser aqui. Não tem nada a ver. Ele não tem culpa nenhuma, ele conseguiu patrocínio. Não tem culpa nenhuma. Né? Fazer, assim, vamos dar 20 milhões por ano para esse cara aqui. Aí não, eu concordo com o Bruno. Entendeu? Não dá. A não ser que ele fosse um fenômeno e não conseguisse entrar sozinho. Se você dá um empurrão, mesmo assim, vamos te patrocinar um ano. Depois você se vira, entendeu? Depois você tem que se garantir aí. Né? É isso aí. Muito bem, ó. O Pinto. É isso aí, o Pinto. Ele quer saber o seguinte: a penalização de redução de túnel de vento sofrida pela Red Bull para o ano que vem pode, de fato, prejudicar seriamente o carro da próxima temporada, ou as genialidades do Newey e Max serão suficientes para manter a Red Bull como melhor conjunto? Então, Pinto, isso aí é muito relativo, né? Por exemplo, hoje a gente pôs um artigo aí, o Gunther Steiner, que para quem não sabe é italiano, apesar desse nome, Gunther Steiner, você nunca imaginar que o cara que chama Gunther Steiner é italiano, né? Mas é só ouvir ele falando que você descobre. É só ouvir ele falando. Ele disse que não vai fazer nem cócegas isso para a Red Bull. Agora, não sei se ele exagerou, se não exagerou. Como eu falei no começo, eu acho que alguma diferença faz, mas é pouca. É pouca, entendeu? Porque eles já têm o melhor carro, eles têm o melhor engenheiro, projetista. Eles têm o Adrian, foi o mestrado dele na faculdade, foi efeito solo, quer dizer, o cara manja muito disso, entendeu? Então não vai fazer tanta diferença assim. Né? É isso aí. Mas alguma diferença talvez faça. É isso aí, vamos lá. William Alves de Almeida, GP de Interlagos se aproximando, e manda aí umas dicas para quem vai assistir pela primeira vez direto do setor H. Que posso levar para não ficar comendo lá. Quais horários bons para pegar o metrô saindo da Paulista? E como faço para ver os pilotos? É bom que o Marçal Kawai Prado ele já respondeu aqui tudo, ó. Tô lendo aqui, nem eu não seria capaz de dar essa resposta. Então, ele está explicando aqui como é que faz para pegar o metrô da Paulista, porque tem que pegar o metrô da linha verde, né? Eu não sou de São Paulo, então eu sei pouco também. Pegar o metrô da linha verde, aí faz a transferência lá para aquele trem da CPTM. Não, na Paulista pega a linha amarela, sentido Butantã. Ah, é verdade. Tem a linha. É porque na Paulista passa a verde e a amarela, mas aí você tem que pegar a amarela. Aí transfere para a CPTM na estação Pinheiros. Isso eu sei que eu fazia antes da pandemia, né? E depois pega o trem no sentido Grajaú. E desce no autódromo. Desce no autódromo. É isso aí. O que eu me lembro, assim, a estação lá para mais ou menos uns 300 metros da entrada. 1h30, mais ou menos, de traçado aí, né? Da Paulista. Mas vai de boa, né? Agora vamos ver esse setor. Então, o setor H é aquele que a gente estava comentando aqui, que fica na curva do Sol, né? Então, vamos ver, se pode ser legal. Eu nunca fiquei lá, acho que o Bruno também não. Não. Mas pelo que a gente viu naquela imagem que a gente estava aí, parece ser legal, entendeu? Fazendo aquela mesma perspectiva daquela brincadeira que eu fiz lá de quem for ficar no Heineken, se fosse em 94 a pessoa que ficasse ali no Heineken Village viria o Senna rodando, nesse setor H aí, quem ficasse lá em 2003, se esse setor existisse, ia ver aquele estacionamento de carros rodando ali, né? Nossa, todo mundo, Jenson Button, Schumacher, todo mundo rodou e bateu ali. Todo mundo mesmo. Acho que uns 5, 6 carros. Virou um ferro velho de carro. O Bruno, teve um ano da década de 70, que eu não vou lembrar qual é agora, que fizeram um remendo no final do retão, onde hoje fica a arquibancada do setor G. Debaixo da arquibancada do setor G é o retão antigo. E uma reta enorme, em descida. Os carros chegavam lá embaixo, assim, já estavam em velocidade máxima uns 300 metros antes de chegar lá embaixo. 400 metros. E fizeram um remendo ali, o remendo não tinha aderência. Empilhou 7 carros na curva 3. Acho que eu já vi essa foto, né? Tem os carros todos empilhados lá. Empilhou 7 carros lá, no lugar mais de alta da pista.
Agora, só uma coisa, o William Alves pergunta qual o horário para sair e tal. Ó, vai cedo, viu, o William Alves? Vai cedo para a pista, chega lá na hora que abrir o portão, vai para passar o dia lá. Isso. Interlagos, né? É o programa de dia inteiro. Isso, não chega em cima da hora não, porque aí você vai pegar fila, vai pegar trânsito, aí você não vai conseguir chegar na hora, vai ficar nervoso e não vai conseguir escolher um lugar legal para sentar na arquibancada, então vai para passar o dia. Tem corrida lá antes, tem corrida de Porsche, tem outras coisas. Que horas abre? Você sabe que horas abre o portão, Bruno? Então, na época que eu ia, já tem um tempo que eu não vou, era abrir acho que 7 horas, né? 7 horas da manhã já abria? Eu acho que abre 7 horas da manhã. Pô. Eu nem lembro. Tem uma foto com o dia amanhecendo lá, assim. Eu não fico em arquibancada desde a década de 90. Então... Aí, ó. É isso aí. Vamos lá, o Sink Header. Pergunta, em 2004, após o Schumacher ganhar, o que ganhou a FIA interveio e criou a pontuação anti-Schumacher. Agora, em 2023, se o Max fizer o mesmo, a FIA pode voltar a interferir? Pode. O Sink Header, a FIA sempre interferiu quando há um domínio muito grande. Quando ela interferiu, ela demorou mais para interferir, foi justamente o Schumacher. Porque foi acho que o primeiro domínio muito longo, né, que teve. Sem perspectiva de fim, né? Isso, porque realmente era uma em cima da outra, né? Então a FIA demorou até para interferir, mas sempre interfere. Interferiu na Red Bull, interferiu na Mercedes várias vezes. É que a Mercedes conseguia, né? Mas se você for pegar, agora de cabeça eu não sei, mas se você for voltar, desde 2014, o que a FIA fez ali para tentar parar o domínio da Mercedes, fez um monte de coisa. E vai fazer com a Red Bull também, não tem dúvida. Porque já ganhou ano passado, ganhou esse ano. O ano que vem já vai começar a favorita. Se começar a disparar, a FIA já vai começar a se mexer. Né? Não tem jeito, é assim mesmo. Agora, essa do Schumacher, ele falou depois de 2004, mas na verdade foi depois de 2002, né? Que eles atualizaram a pontuação para 10, 8. Nossa, horrível, né? Era bem ruim. Nossa, acho que foi a pior intervenção que eles fizeram aí. Ficou bem ruim. Eu gosto dessa pontuação atual. Eu gosto também. É porque a pontuação de corrida, qualquer corrida, tem que valorizar quem vence a corrida. Né? Sim. Essa pontuação atual valoriza e vai até o 10º colocado, né? Então. O que a FIA pensou lá em 2002 para 2003 foi, já que o cara ganha todas as corridas, vamos reduzir a diferença de pontos do primeiro para o segundo, para pelo menos tentar levar a decisão do título até o final, né? Vou te falar. Né? Eu ainda daria um ponto para a pole. Eu daria um ponto para a pole. Eu daria. Eles dão para a melhor volta, eu daria um ponto para a pole também, entendeu? Mas isso vai contra, né? Se o carro for muito dominante, aí ferrou, né? Vamos lá. Número 1, Romaltri. Será que significa isso? Eu não sei. Vamos lá. Grande Adalto, você acha que a Red Bull vai trocar o motor do Max para ele dar show em Interlagos e Abu Dhabi? E ainda tem a sprint, hein? Tem alguma informação do Mate? Ele nunca lembra, é o Mate, né? Que é o da Red Bull. É o Mate que é o da Red Bull. Não, eu não tenho informação, mas olha, eu nem tinha pensado nisso. Sabe que você tem razão? Eles podem, né, trocar. Colocar um motor novo, né? Porque daí, como tem a sprint, ele faz que nem o Hamilton ano passado. Ele passa um monte de nego na sprint, né? E não larga tão lá atrás. Com o motor novo ele vem para cima na corrida e pode ganhar até a corrida, entendeu? Então, realmente era uma ideia isso daí, viu? Porque com esse motor que ele não pode detonar, porque é capaz de um motor abrir o bico mesmo. Né? Já está com esse motor há um tempinho, né? Eu não tenho de cabeça, mas que assim, ele também não precisa nem forçar, né, para ganhar as corridas e tal. Então talvez eles pensem em não trocar para economizar um troco, né? Também. Vamos ver, mas é uma ideia, Vamos lá. O Leginaldo Remy. Ai, meu Deus. Com o fim das mantas térmicas, veremos o fim do undercut. O que mais poderá mudar na dinâmica das corridas quando isso for implementado? Olha, outra boa pergunta, hein? Realmente, o undercut vai ficar... Não sei se é o fim, o undercut. Porque
Como não vai ter manta térmica para ninguém, vai ficar ruim para todo mundo, igual. Então, eu acho que não vai ser o fim por isso, porque na verdade só vai aumentar o tempo Vai aumentar. que você leva para atingir, né, o seu tempo de volta normal. Mas vai ser para todo mundo, né? Vai ser para todo mundo. Então, o que vai fazer é que talvez vai ter uma janela maior para o undercut. Né, Bruno? Isso. Vai ter uma janela maior para o undercut. Hoje eles falam que a janela é 3 segundos, né? Pode ser que a janela vá para 5. E aí fica até melhor para fazer o undercut. Não sei, vamos ver. Mas foi muito boa pergunta do Leginaldo. Boa pergunta. Leginaldo sempre com boas perguntas, né? Sempre com boas perguntas. Também, Leginaldo. Né? Fazendo Fórmula 50 anos até eu. Então, se não fizesse uma boa pergunta é que seria estranho. O Marçal Kawai Prado, com o campeonato já definido, o que esperar para Interlagos? Levando em consideração a altitude, o Russell pode colar no Leclerc e temos uma boa disputa pelo terceiro lugar na última corrida? Marcelo, está muito longe o Russell do Percival. Eu acho que a gente tem que pensar aqui em Percival contra Pérez. O Russell está mais de 40 pontos na frente. Entendeu? Então, ele teria que, para fazer diferença assim na pontuação, teria que ganhar a corrida, né, Adalto? Disso aí está muito longe, né? O Russell teria que ganhar a corrida e o Percival pontuar quase nada. Então, tá longe. Né? Para tirar mais de 20 pontos. E ainda assim ia chegar em Abu Dhabi com 20 e poucos pontos. 20 pontos atrás ainda, entendeu? Então, é difícil. Tá mais para ir para Percival versus Checo. É isso aí. E nesse momento, eu acho que o Checo é favorito, hein? Também acho. Vamos lá. José Arlindo Muyanga. Com o anúncio do interesse da Audi em entrar na Fórmula 1 construindo sua unidade de potência e com esse novo regulamento privilegiando atrair novos construtores, temos a McLaren que está no silêncio total deste capítulo. No passado e últimos anos do Ron Dennis na liderança, antes do chamariz financeiro da Honda, havia um grande projeto para construir e equipar os carros com motor McLaren. Se na era híbrida difícil construir o P, já havia esse interesse da McLaren, e agora com a mudança no regulamento, o que faz a McLaren não ter manifestado interesse publicamente e construir sua própria unidade de potência? José, a McLaren, ela não constrói nem os motores dos carros de rua dela. Quem constrói os motores para a McLaren é terceirizado, uma empresa chamada Ricardo, que faz só para a McLaren. Motores espetaculares dos carros McLaren de rua esses carros competem com Ferrari, com Porsche, com Lamborghini, então são motores espetaculares. Agora, não tem um motor nem parecido com esse da Fórmula 1, entendeu? Então teria que convencer essa Ricardo a fazer um motor para a McLaren. E aí teria que começar o desenvolvimento, tudo é muito caro. Eu acho que é mais caro do que a McLaren comprar um motor da Mercedes. Não sei. Eu não sei. E a McLaren também não está com toda essa bala que tinha antigamente. Antigamente a McLaren era uma equipe gigante, né? Era a McLaren e Ferrari eram né? E a Williams, as três maiores. Hoje a McLaren não é mais, as três grandes hoje é Ferrari, Mercedes e Red Bull. A McLaren não tem essa bala, vendeu a sede dela e alugou. Né? Hoje a McLaren paga aluguel na sede dela. Vendeu um monte de coisa, então é complicado. Eu acho muito difícil isso acontecer. Né? A Audi tentou comprar, eles não quiseram nem vender 50%. E a Porsche, pelo que a gente está vendo, tudo leva a crer que vai ficar com a Williams. E vai comprar, e vai comprando a Williams, pelo menos 50% ela vai comprar da Williams. Se ela entrar lá, 50% é dela. Senão ela não entra também. Entendi. Coitado da Porsche, né? Um esforço para entrar na Fórmula 1, que é um negócio assim. Ninguém quer, né? Parece. Incrível. Vamos lá. Incrível. Adriano, ano que vem poderemos ter mais uma equipe na disputa? Manda um alô pro meu filho Pedro, aniversário dele, não perde um louco. Opa, grande Pedro, fazendo aniversário. Feliz aniversário. Um abração aí, Pedro. Tudo de bom para você. Depois de quantos anos, né? Era bom saber. Já tem que colocar ele no simulador, hein, Adriano? O Bruno é o filho dele. O Bruno tem um filho que tem 1 ano e pouco
E eu já vi fotinho dele no colo do Bruno, no volante, assim, e o Bruno tá fazendo algum joguinho lá com ele. Não, já vê volante já fica doido, né? É DNA, né? Não tem jeito, né? Terrível. Agora, ele pergunta se vai ter mais equipe na disputa, depende, né? Na disputa do título, não sabemos. Na disputa do grid inteiro, com certeza não. Do título, acho que talvez a gente tenha as 3. Talvez tenha a Red Bull, a Ferrari, a Mercedes. Agora, e a Alpine, que vai também estar na disputa, porque o Alonso vai sair, né? Sim. Ano que vem a Alpine, Gasly, Ocon ali, só disputando. Vai ser a reedição de... Vai ser campeão, Bruno. Vai ser a reedição de Rosberg versus Hamilton. Coitado do camarada lá da Alpine para administrar isso daí. Tô brincando, é claro que não. Vai ficar só ganhar algumas corridas. Tá? O Murilo Carvalho. 2 perguntas bem rápidas. A Adalto disse que a Red Bull construiu 5 assoalhos e depois no outro podcast disse que foram 2. Afinal, foram 5 ou 2? Quer saber? E 2, também quer saber o seguinte, a Ferrari foi muito mal no México. Será que eles pouparam sua OP, haja vista que na altitude o tubo tem que girar mais para compensar o ar rarefeito e isso poderia quebrar a OP? A primeira ali, que eu falei que eram 5 assoalhos, depois 2, eu não lembro desses 2. Talvez eu tenha falado 2 nas últimas tantas corridas. Né? Pode ser. Não 2 desde o começo. Desde o começo, não. E também não lembro de ter falado, de ter falado que eram 5. Mas não foram mais que 2. Eu, assim, de cabeça, assim, eu digo, desde o começo do ano, contando a pré-temporada, talvez sejam 5. Porque do Bahrein, que foi a primeira corrida, até hoje, que eu saiba, foram 4. Então, eu não sei se no Bahrein foi o mesmo assoalho da pré-temporada, né? Porque a pré-temporada, eu acho que não entra no limite de orçamento, né? Eu acho que não entra. Então, 5 acho que foi contando a pré-temporada e depois durante a temporada 4. Mas não foi só a Red Bull que teve isso. Teve a Mercedes fez vários assoalhos também. E a Ferrari também, entendeu? E, inclusive, eles tiveram que mudar o assoalho deles quando veio a diretiva aí. Né? Que é a diretiva 39, foram obrigados a mudar o assoalho, que pegou mais a Ferrari do que a Red Bull, né? Então, não é uma coisa assim assustadora, entendeu? Mas eles fizeram. Vamos ver se a Red Bull. O ano que vem, nós vamos saber se quem quebrou o orçamento. O teto. Então, por enquanto, a gente não sabe. O Dude e o Mate falam que de jeito nenhum. Né? E eles vão jurar por Deus que de jeito nenhum. Entendeu? É claro. Vamos lá. Caio Paim. Você acredita, Adalto, que com a chegada de Audi e provavelmente Porsche assumindo lugares de equipes que hoje são pequenas, pode complicar muito a situação da Ferrari, tendo em vista que os alemães, no quesito organização e gestão, são muito eficientes? Olha, infelizmente, eu acho que você pode ter razão, Caio. Infelizmente. O alemão, quando se mete em automobilismo, não só em Fórmula 1, em tudo, é muito complicado ganhar deles. Com o tempo. Né? Eles têm essa tradição de carro, né? De carro rápido, de carro eficiente, de carro bom, entendeu? Pega as marcas alemãs, todas elas, né? A Volkswagen é a maior empresa do mundo automobilístico, passou a Toyota, a dona da Audi, da Porsche, da Lamborghini, né? Olha o que a Lamborghini melhorou. A Lamborghini era uma carroça, era maravilhosa, linda, né? Mas como carro era uma carroça. Agora mexeu com os fãs de Lamborghini, meu Deus, tá que tá. Mano. Não, mas eu adoro Lamborghini, hein? Eu tô falando isso. Deu para ver. Não tô falando mal de Lamborghini, não. Então é complicado mesmo, né? Mas assim, a Ferrari tem uma tradição, tá na Fórmula 1, é a única equipe que tá lá desde o começo, né? Que eu acho que, assim, vai machucar não só a Ferrari, acho que vai machucar todo mundo. A hora que a Audi e Porsche subirem, elas vão disputar, entendeu? No mínimo. E vai machucar a Ferrari, vai machucar a Mercedes e vai machucar
Red Bull também, entendeu? Eu acho que vai machucar as três. Mas vamos ver. A Ferrari não vai acabar por causa disso. Mas foi boa pergunta, viu? Foi boa pergunta. Ó, vamos lá. Ranieri e França. Como vocês acham que seriam as disputas roda a roda se o Ocon tivesse carro para brigar com o Verstappen? O Ocon costuma ir bem no roda a roda. O Ocon, vocês ficam aí falando mal do Ocon, mas aquele lance dele lá contra o Verstappen aqui no Brasil, foi que ano aquilo? 2019? Que ele era retardatário, não, 2019 né? O Vespa ganhou. Ganhou, né? Não sei agora, foi 2018, não sei. Talvez 2018. 18 ou 19, foi um dos dois aí que o Ocon foi lá, tinha parado no box, ele foi descontar a volta, Verstappen cortou um dobradinho ali com o senhor Ocon, depois ficou bravo, foi lá. Assim, ele estava certo porque o Ocon era retardatário, né? Sim, mas se fosse uma disputa por posição... O Ocon é bom no roda-roda e o Ocon é um cara que, até com o companheiro de equipe, joga duro, né? O Pérez que o diga, né? Então, o Pérez que o diga. Cansou de mandar o Pérez na parede. Mas assim, o Vespa é que comparação. Não estão nem com duas prateleiras de diferença um do outro, né? Exatamente, entendeu? Então ele teria que ter um carro bem melhor, Vespa, para poder disputar com ele, entendeu? Então tem essa. É isso aí, vamos lá. Doutor Caveira, recebi com tristeza a notícia do Van Dorn na Aston Martin. O quanto isso prejudica ainda mais o Drogovic? Pietro 2, a vingança, ele pergunta. É isso aí, abraços de Yorkshire, Inglaterra. Ai, cada um que manda abraço assim de fora, eu fico com mais inveja, ainda mais nos últimos tempos. Ô Adalto, não tem nada a ver, né, com o Pietro, nada, né? Mas o prejudica no sentido de que o Drogovic não vai ser titular da Aston Martin. O Drogovic, a partir do momento que a Aston Martin contratou o Van Dorn, ele virou reserva do reserva. Reserva do reserva. Porque ele era reserva. Contratar o cara que vai sentar antes dele. Antes dele. Porque olha o tamanho do muro, né? Como aumenta, né? Porque aí antes ele precisava de um piloto sair fora para ele ter a chance de sentar. Agora ele precisa de dois pilotos saírem fora para ter a chance de sentar. Exatamente. Ficou infelizmente assim, entendeu? A gente não sabe as coisas lá de dentro. Eu acho o seguinte, vamos falar a verdade, né? O Drogovic não vai sentar na Aston Martin, a não ser que ele arrume um jeito de fazer o que o Van Dorn fez. Vai para uma categoria, começa a arrebentar lá, chamar muita atenção. Os caras olharem e falar, pô, esse cara é bom. Agora, se ele ficar só nos bastidores da equipe, fazendo o que alguns jornalistas brasileiros sugeriram, que é, olha, como é bom ficar lá tomando cafezinho, meu amigo, aí ele não vai sentar no carro, não. Não vai. Mas ficou mais difícil para ele, não tem dúvida. Ele tem que aproveitar. Ele vai ter a oportunidade agora, em Abu Dhabi. Ele tem que aproveitar dessas oportunidades para detonar. Entendeu? É a única coisa que ele pode fazer neste momento. Ele tem que mas eu vou te falar que assim, ele tem que fazer isso mesmo, porque não tem jeito, mas acho que nem assim, viu, Adalto? Ele tem que arrumar agora. Qual é essa história do Van Dorn? Ele tem que arrumar uma categoria para ele andar bem. E a categoria, eu só vejo duas. Eu só vejo a Fórmula E ou a Indy. Ou a Indy, Eu não vejo outras. Duas opções. Mas até a Fórmula E, né? Porque a Fórmula 1 tem um preconceito com a Fórmula Indy, né? Mais do que com a Fórmula E, eu acho. Eu tenho certo preconceito. Quem não tinha era o Frank Williams, né? O Frank Williams não tinha, não. Ele tirava os pilotos de lá. Tirava, e se deu bem fazendo isso. Tirando o Zanardi, que foi mal lá na Williams, o resto foi bem. O Montoya foi bem, o Villeneuve foi campeão. Ele tinha um olho bom para piloto também, o Frank Williams. O último campeão, né? O último campeão pela Williams foi o Villeneuve. É verdade. Nossa, na década de 90 ainda. Vejam vocês. E a gente vê a Williams andando em último há quanto tempo, né? Há quanto tempo, Que tristeza que é isso. É isso aí. Vamos lá. Diego Silva. Vocês não acham que o Hamilton, por 2 vezes, deu um leve chega para lá no Russell? E quando o Russell der um chega para lá no Hamilton, como será a atitude dele no rádio? Em Miami não foi o Russell que deu um chega para lá no Hamilton? Não foi o contrário?
Eu acho que foi o contrário. Eu não lembro de chegar para lá de nenhum no outro. Não, assim, em Miami eles disputaram muito forte, muito forte. E eu me lembro do Russell ter dado um. Não é chega para lá, é aquela espalhada que o cara tem que sair da pista, né? Isso. Agora, essa aqui no México, o Hamilton não tinha o que fazer, né? Ele tinha. tinha. Se ele não fosse ali do jeito que ele atacou a primeira curva, ele ia perder muitas posições, né? Ali, se não fosse companheiro de equipe, era capaz de os dois baterem. Mas, ou o Hamilton ia espalhar mais. Mas quando acontecer isso aí, dos dois brigarem, de espalhar, tocar, os dois vão reclamar. Os dois vão reclamar do mesmo jeito, mas é assim a vida, né? Tudo é assim. Hoje eles também não vão reclamar do quê? Estão disputando nada. Exatamente. Porque para a Mercedes, se você chegar em segundo e terceiro, é a mesma coisa. Ou em quarto ou em quinto. Entendeu? Como é para a Ferrari, como é para a Red Bull. Os caras entram lá para ganhar, não é para chegar em segundo ou terceiro. É isso aí. Vamos lá. O Rainer Patrick. Adalto, sabe dizer se Mate e Dudes sabem de algumas regras que visavam reduzir os custos antes da implantação do teto, se estão sendo revisadas agora, e se é uma das demandas dessas equipes, como, por exemplo, uma relação de câmbio o campeonato todo. Isso não incomoda as equipes? Abraço de Ponta Grossa, grande. Não imaginava que ele era do Paraná. Olha, incomoda, sim, incomoda muito lá. Porque, por exemplo, o Mate e o Dude, para eles pessoalmente são contra até o teto de gastos. Eles acham que é bom para a categoria, mas não é bom para eles, entendeu? Porque eles tiveram que se adaptar a uma situação que eles não viviam antes, né? Antes eles podiam fazer vários projetos, podiam fazer vários mock-ups, mock-up é o que você faz antes de fazer a peça final. Podia fazer um monte de coisa, entendeu? Hoje não. Hoje eles têm que escolher alguma coisa e escolher e pegar no dedo, né? Tinha mais gente trabalhando, hoje tem menos, tá mais enxuto as equipes, né? Tanto na fábrica quanto na pista. Na pista é pouca coisa, mas na fábrica está mais enxuta. Então eles estão vendo tudo isso. Esse negócio do câmbio, isso aí, como sempre disse o Bruno na primeira vez, isso aí é várzea, né? Isso aí é uma várzea absurda que você mudar a relação de marcha, porra, isso é absurdo. Isso faz aqui em campeonato regional. Né? Não é nada demais isso daí, entendeu? Mas eles estão revisando, sim, mas eles estão revisando, Renê, desde o ano passado. Agora, como houve esse estouro aí da Red Bull, provavelmente eles estão aí conversando, fazendo reuniões para ver o que vai acontecer a partir do ano que vem, porque, teoricamente, elas vão quebrar o teto ano que vem, em pelo menos 4,99%. Tanto a Ferrari quanto a Mercedes, entendeu? E se a Red Bull imaginar que eles vão fazer isso, ela também vai. É claro. Então aí você vai ter essas três equipes podendo gastar, vão arredondar 5% a mais que as outras. O que também é errado, é uma sacanagem com as outras, né? Que não tem essa grana a mais. Algumas equipes nem chegam no teto, né? Então, por exemplo, a Alfa Romeo falou que a partir do ano que vem vai conseguir chegar no teto porque já vai entrar a grana da Audi. Entendeu? Então, você vê, então, é a partir do ano que vem. Então, ano passado, esse ano, eles nem chegaram no teto. O Williams não chega no teto, Haas não chega no teto, né? Então, é complicado isso aí. Muito bem. Vamos ver o que fazer. Henrico Zampoli, como vocês projetam a Fórmula 1 para 2023? Do ponto de vista de competitividade, Red Bull vai continuar nadando de braçadas ou alguém vai incomodar? Alguma equipe vai se aventurar a furar o teto também? Nossa, depois dessa puniçãozinha mequetrefe aí, né? Respondeu uma pergunta antes já, né, Rico? Eu acho que vai ser. Eu acho que a Red Bull é a favorita aí, mas Ferrari e Mercedes podem disputar com ela e aventurar em furar o teto. Se não fizerem nada, eu acho que as três vão furar o teto, em 5%.
É isso aí. Eu furaria. Você não furaria, Bruno? Ó, lógico, como Você a tem a punição grana. dessas, é claro, a punição dessas, né? É. Mas se a Red Bull for muito bem no ano que vem, se a Red Bull ano que vem continuar arrebentando, eu vou te falar, essa regra de teto vai acabar. Porque ninguém vai respeitar mais, véio. Entendeu? Aí não é sei meio que o crime punições compensa. violentas. Aí é outra história, mas já não deram agora, né? Não deram agora. Mas pode mudar, por exemplo, ano que vem eles podem mudar. Ó, a partir de agora, a partir do ano seguinte, é o seguinte: furou o teto, vai perder 100 pontos no campeonato de construtores e 50 no de pilotos. Mais 50 milhões de multa. Aí, realmente, os caras têm que ver se vale a pena ou não furar o teto, né? Mas, por enquanto, não tem nenhuma perspectiva disso acontecer. Por enquanto, não tem perspectiva disso. Muito bem. Para finalizar, Nishan Capuji, gostaria que o Mr. Adalto Mazzi esclarecesse em qual linha, capítulo ou versículo do livro de regras da NASCAR. A NASCAR tem um livro de regras? Essa é a minha pergunta. É dito que a manobra do Ross Chastain em Martinsville foi ilegal. Track limits é o muro e ele fez a curva usando o muro. Agora, como ele, beijando o muro, conseguiu ser mais rápido do que os 5 carros que estavam fazendo o traçado normal? A tendência não é você ir perdendo velocidade quando vai encostando no muro? Para quem não viu, né? Para quem não viu, esse Ross Chastain no final lá dessa pista lá de Martinsville, ele simplesmente decidiu não fazer mais as curvas. Cravou o pé no acelerador e foi arrastando no muro assim. Foi escorando no muro, o carro escorando no muro. Em vez de escorar nos pneus para fazer a curva, ele escorou no muro e fez a curva. Muro. E passou. Olha, e funciona em uma volta, né? Uma volta funciona, mas se você fizer isso a corrida inteira, você destrói o carro. Então. Você destrói o carro. Olha, primeiro, senhor Nishan Capuji, Adalto Mazzi é a vovozinha. É a véia. Eu nunca li o livro de regras da NASCAR. Foi perguntou livro de regra. Eu não sabia nem que tinha um, né? Olha, aquilo ali, para mim, é coisa de videogame. Coisa de videogame. Não é coisa de automobilismo. Isso aí não existe. Apesar de... Não sei se está no livro de regras ou não está, mas aquilo, para mim, não existe. Entendeu? O cara fazer aquilo não devia valer, na minha opinião. Sei que os nossos caseiros vão me xingar, azar meu, né? Mas não devia valer, o cara devia ser desclassificado. É isso. Eu acho que o cara devia... Apesar de ter sido legal, todo mundo aplaudiu lá nas redes sociais, tinha 1 milhão de joinhas. Tudo bem, é legal. NASCAR é isso, NASCAR é isso. É por isso que a gente fala aqui, assim... lá vou eu arrumar confusão. Mas a NASCAR é isso, entendeu? Não é exatamente uma corrida. Isso, é um show, né? É um show. Um show vale esse tipo de coisa. Procura aí a imagem no YouTube e vê se você acha que isso é um automobilismo que você gosta de ver e tal. Se for, ótimo, a NASCAR é para você. Eu desisti também, já faz tempo. Coloca no YouTube lá, coloca Ross Chastain. Assim, não é assim que pronuncia, mas, né? Chastain. Ross Chastain. Em Martinsville. Coloca Ross Chastain em Martinsville, você vai ver o que ele fez, entendeu? Uma coisa realmente bizarra. Bizarro. É bizarro. Mas tem público, tem gente que gosta, né? A gente respeita. Não, eu não gosto. Quantos carros ele passou ali? Uns 10, né, meu? Um monte de carro, né? Um monte de carro. Agora, tem um detalhe, né? Essa pista aí de Martinsville é uma das mais lentas, né? Acho que ela só não é mais lenta do que Bristol, né? Que é praticamente uma arena, né? Então o cara consegue, porque a velocidade não é tão alta, né? Então ele consegue fazer aquilo ali, mas ele fez na última curva, né? A última curva. Fez na última curva. Se ele tivesse mais uma volta, o carro não... Talvez não tenha feito nem a curva da volta de desaceleração, já não deve ter feito mais, já devia estar todo arrebentado. Sim, já arrebentou o carro. Vou falar uma coisa. O cara foi muito louco de fazer aquilo, porque e se ali tem uma depressão no muro, joga o cara para dentro? Pô, ele provoca um acidente, meu. Todo mundo na última volta acelerando tudo, o cara ia provocar, o cara ia atravessar na frente todo mundo. O cara ia provocar um puta acidente. Entendeu? Fora que saiu um monte de faísca ali, né? A temperatura do carro subiu, podia ter explodido, pegado fogo. Mas quem assiste NASCAR, valeu. É incrível. O Nishan falou muito bem aí, não tem nada que proíba.
E quem assiste NASCAR é disso que gosta. Tá tudo certo, não tem problema, tudo né? Certo, tem automobilismo para todos os gostos. Né? É isso que é importante. O importante é a diversidade. Isso. Muito bem, pessoal. Ó, viva a diversidade. Então, viva a diversidade. Finalizando, então, esse Loucos por Automobilismo dessa semana. A gente volta na semana que vem, então. Esse final de semana tá tranquilo de corrida, né? Podemos ficar todo mundo sossegado, sem problema. No outro final de semana, o bicho pega. Aí temos Interlagos, não é isso? Então, beleza, pessoal. Não se esqueça de dar o joinha no vídeo, se inscrever no canal e continuar com a gente aqui para os próximos Loucos para o Automobilismo. Um grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu!